Vamos para a redação? Então vamos embora. Olha só, vou me repetir, sei que eu me repito. Tema maravilhoso, fantástico, de uma atualidade. E de atualidade não é agora, durante o ano de 2020, tem a ver com esse momento pandêmico e, enfim, com cara de livro de distopia, de ficção, pelo qual a gente está passando. Não, isso é um pouco mais antigo e a gente vai conversar com isso. A gente vai conversar hoje, e a gente vai escrever uma redação belíssima sobre os desafios dos direitos do trabalhador na era da uberização no Brasil. E aqui, o Pratique de hoje começa nos sugerindo algo escrito por Bertolt Brecht, fantástico, enfim, pensador, teatrólogo, escritor, tudo de bom. E ele fala o seguinte: quem luta pode perder, quem não luta já perdeu. Mas o que será que isso tem a ver com os desafios do direito do trabalhador na era da uberização no Brasil? Porque isso é uma luta. A luta pela garantia dos direitos trabalhistas por parte do trabalhador, a luta pela flexibilização desses direitos por parte dos empresários. Mas aí eu resolvi trazer outra também, para a gente dar uma pensadinha, que é o que é uberização. De repente a gente está fazendo óbvio, mas não é tão óbvio assim. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Esse nome uberização é claro que vem de Uber, né? Uma referência a Uber. Por quê? Porque é um dos mais conhecidos serviços de economia compartilhada. Isso de que pessoas comuns, eu, você, podemos oferecer o nosso serviço por meio de uma plataforma online, se chama economia compartilhada. E como o Uber é o serviço mais conhecido mundialmente nesse sistema, então se chama de uberização. E a gente sabe, né, que esses serviços, essa plataforma online, geralmente estão disponíveis para acesso rápido, tablets, smartphones, etc. Então, vamos começar a refletir sobre esse tema, tá? Sem dúvida, essa citação do Brecht, considerando os textos motivadores, considerando os textos, tá? Por isso que não pode deixar de ler os textos motivadores, nunca, prestando muita atenção. Considerando os textos motivadores, essa citação de Brecht diz da necessidade de lutar contra o fenômeno da uberização. Vocês vão ver que nos textos motivadores, assim, ó, é ripa em cima de ripa. Não tem assim, pode ser bom. Existem aqueles que se posicionam dessa maneira e você pode fazê-lo. Mas, de acordo com os textos, não é por aí, tá? Eu posso refutar, mas eu não posso deixar de referir. Bom, e é para lutar contra esse fenômeno da uberização que, segundo os textos, surrupia, retira, suprime direitos trabalhistas conquistados ao longo de séculos. Você estuda história, você sabe que é assim, e com muita dificuldade essa conquista. Bom, em verdade, não é agora, apareceu o Uber, então agora isso é novo, isso tem a ver com a pandemia, esse momento que cresceu, tem vários programas na televisão que falam sobre o crescimento, por exemplo, do número de motoboys que levam as coisas que são solicitadas agora muito mais, então, e por isso o risco no trabalho aumentou. Não tem a ver com agora, que a gente tem que prestar bastante atenção. Esses direitos dos trabalhadores vêm sendo postos em xeque há algum tempo já, e a gente vai conversar sobre isso. Por isso mesmo, é preciso que a gente reflita sobre os desafios. Desafios, a própria palavra desafio já nos remete a uma problemática. Desafio para quem? Só para o trabalhador ou também para o empregador? Dos direitos do trabalhador na era da uberização no Brasil. O tema, a proposta, ela é ampla. Desafios dos... não fala de manutenção, desafios dos direitos. Pode desafiar tanto o trabalhador quanto o empregador. Mas os textos de apoio vão me obrigar a falar da precarização também, da qual eu posso discordar, certo? Bom, além dessa reflexão obviamente necessária, já é preciso, fundamental, que a gente comece a pensar, né? Qual é a minha proposta de interferência? Bom, minha proposta de interferência não pode apenas falar em garantir os direitos desse trabalhador, mas também, se eu quiser ir além, e eu sei que você quer, eu preciso pensar
em propor caminhos para compatibilizar os direitos do trabalhador com esse momento histórico, com as exigências desse momento histórico pelo qual estamos passando, tá? Para que seja factível aquele como fazer, certo? Para ajudar no desenvolvimento do seu texto, sempre há da sua redação, sempre há bons textos motivadores, a gente tem que prestar muita atenção neles para saber as nossas balizas. O texto número 1 é uma pergunta, o título é uma pergunta. O que é a uberização do trabalho e qual o impacto dessa uberização? Bem interessante esse texto, esclarece quem não sabia o que era, mas fala do seguinte, tá? Esse texto aqui, deixa eu dar uma olhadinha, ele foi acessado em julho de 2020. E ele fala o seguinte, tá? 13 milhões de pessoas estão desempregadas no Brasil. E o cenário é muito pessimista em relação aos empregos formais, carteira assinada e tal. E, portanto, as pessoas têm de buscar alternativas de trabalho e a uberização desse trabalho, deste labor, ela surgiu. E o que significa em termos de características? É um estilo mais informal, é flexível, ele é realizado por demanda e ele é a cara da modernização das relações de trabalho. O aumento da automação e da inteligência artificial, não só o desemprego, também provocaram esse surgimento dessa essa modernidade nas relações de trabalho. Olha, uma vantagem é a autonomia. Por outro lado, também a precarização, não só do trabalho, mas das condições de trabalho, não só do serviço prestado, mas das condições de trabalho desse sujeito que não consegue se inserir no mercado formal. Bom, já o texto 2 diz o seguinte, tá? Um texto do aplicativo Uber, tá? Que chegou ao Brasil em 2014, incomoda desde então na Europa também, incomoda não o usuário, né? Mas incomoda muito, creio que não incomoda o usuário, creio, mas incomoda muito, por exemplo, os motoristas de táxi, a existência de outros transportes. Mas a gente não vai ficar falando de Uber. Uber está sendo usado só para explicar melhor o que é a uberização. Tá? De acordo com a Uber, com esse aplicativo, o acordo entre os prestadores de serviço e o Uber, eles são não tem vínculo empregatício algum. O Uber é só uma ponte entre o usuário e o prestador de serviços, então que eles não podem se responsabilizar todos os riscos e todos os custos do prestador de serviço. Esse modelo é seguido por outras plataformas que constituem essa ponte. No entanto, não para de acontecer, não param de surgir ações trabalhistas que questionam esse modelo, esse ponto básico desse modelo de negócios do Uber. E têm sido aceitas algumas têm sido, se não com ganho de causa, têm sido aceitas pela justiça. Já o texto 3 é um esquema, uma charge. É um ciclista com aqueles baús enormes nas costas que conhecemos, levando alguma coisa de comida, só que tem um joguinho de palavras ali que você deve perceber, que diz assim, ó, ele não é empregado do restaurante, ele não tem férias, ele não tem folga no fim de semana, ele não tem plano de saúde, ou seja, descreve a precarização provocada por esse tipo de plataforma, por essa terceirização em última instância, né? O texto 4, aí sim, remete a esse momento de 2020, que com a pandemia, os entregadores de aplicativos têm mais trabalho, menos renda, por incrível que pareça, e maior risco à saúde. Eu vi outro dia uma série na TV sobre essa questão aqui, não da uberização, mas do aumento do número de empregadores com a pandemia. Aí eu pensei, vão ganhar mais. Não, mas dilui mais. E eles não estão conseguindo bater as metas, e por isso, estava vendo aí em São Paulo, tá? Mas especificamente o que tem ocorrido de mortes, de pessoas que andam de moto desses entregadores, cresceu muito. Já era grande, cresceu muito. Bom,
A partir desses textos motivadores, o que necessariamente a gente tem de colocar no nosso texto, tá? Quando eu falo necessariamente, não é para fazer um parágrafo, são frases, grudam um no outro. Eu tenho de dizer o que é uberização no trabalho e qual é o impacto dessa uberização. Eu tenho de citar rapidamente as causas dessa uberização. Cenário pessimista para os empregos formais, desemprego, aumento da inteligência artificial e da automação. Quais são as consequências? Modernização das relações de trabalho, autonomia, precarização, ausência de vínculo empregatício, riscos e custos a cargo do entregador de serviço e a perda dos direitos trabalhistas. Problemática apontada, qual é? É a perda dos direitos trabalhistas de acordo com os textos motivadores, tá? Cuidado para não fugir ao tema, nem tangenciar. O que a gente não pode fazer exclusivamente? Redações que abordem apenas desemprego e informalidade, que discorram sobre modernização, apenas sobre, não é apenas, tá? Apenas sobre modernização das relações de trabalho, que abordem apenas a plataforma Uber. Bom, essa é uma tragédia. Que abordem apenas as consequências da uberização, olha, são fortes candidatas à fuga ou à tangência. Para enriquecer o seu repertório cultural, olha só o que eu trouxe, tá? Pontos positivos e negativos da uberização, um site bem interessante. Cito um filme que ainda está no Netflix, Fome de Poder. Bem interessante, não sei se você já viu, em inglês chama The Founder, o fundador, né? E fala sobre a história do McDonald's. Dá uma olhadinha lá, tem alguma coisa a ver sobre essas relações de trabalho, sobre as relações de poder. Aí tem um outro site que foi da URGS, tá? Bem interessante. Esse site foi produzido por Emerson Trindade Acosta e Melanie Rupental, é a Uberização do Trabalho, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Depois tem um site da Carta Capital, uma revista bem interessante, que é a Uberização das Relações de Trabalho, então tem de monte, tem até livro, gente. Tem um livro do Tom Slee, que se chama Uberização, a nova onda do trabalho precarizado, e ele tenta, esse autor tenta ele não sei se vai colar para você, mas ele tenta desmistificar a aura de esperança que essa economia do compartilhamento trouxe. Lá nos primórdios, lá no início, essa economia compartilhada trouxe assim, esperança, assim, agora eu vou ter emprego, tá? E ele conclui dizendo que o que se sente agora, as pessoas que embarcaram nessa onda, têm sentimentos que foram traídas. Tendo um documentário muito legal com a direção do Carlos Juliano Barros, Cauê Angeli, Maurício Monteiro Filho, brasileiro esse documentário, que se chama GIG, G-I-G, a uberização do trabalho. E, por fim, do Mário Sérgio Cortella, uma entrevista falando que, ele diz assim, não pense que ele vai na contramão, se puder, assista. Há necessidade de fazer uma flexibilização da regulamentação das relações de trabalho. Aquilo que eu comecei falando. Porque quando a gente fala de os desafios dos direitos do trabalhador na era da uberização no Brasil, esses desafios são tanto para o empregado quanto para o empregador. São tanto para quem oferece esse serviço via plataformas, quanto para quem faz essa ponte. Enfim, todo mundo está nessa jogada. Bom, aí você sabe que você tem que fazer uma intervenção, né? Esses desafios, na palavra desafio já está o problema, a perda dos direitos trabalhistas. Mas será que porque o empregador é mau? E será que a plataforma é do mal? Tem que pensar nisso, tem que pensar nessa, como disse Mário Cortella, se não na flexibilização, essa palavra não me agrada muito, mas na compatibilização, como eu falei para você anteriormente, tá? Essa sua proposta, é claro, não pode ferir os direitos humanos e tem de conversar com os argumentos que você usou ao longo do seu texto. Não se esqueça dos 5 elementos válidos. Qual seria a sua proposta de solução para esse problema? O que fazer? Quem, ou quens, essa palavra não existe, né? Agentes que levariam a efeito essa proposta que você faz. Como isso deve ser executado? Porque não adianta criar uma coisa muito linda e a gente já sabe que ela não é factível. Quais os efeitos dessa proposta que você está apresentando? E
detalhamento de algum desses 4 elementos que eu citei anteriormente. Não se esquece aquela frasezinha completa: sujeito é o agente, deve, é sempre deve, cabe, é uma imposição, fazer, observar, permitir, propiciar, realizar o que? Entramos com objeto direto, seguido de uma adjunto adverbial de meio, e podemos utilizar, para ficar bem tranquilos, por meio de, por intermédio de, através não, através é aquilo que atravessa, abre o olho, e, por fim, um adjunto adverbial de finalidade que aponte para os efeitos decorrentes da sua proposição. Certeza que você vai escrever um texto muito lindo sobre os desafios dos direitos do trabalhador na era da uberização no Brasil.